Eu sou filho de José Victor de Freitas, né? Que foi descendente escravo aqui, escravizado nessa terra há muitos anos atrás. E sou neto de escravo, neto de realmente de pessoas que foram trazidos da África para cá, para o nosso Brasil e colocado aqui dentro de Santa Justina e Santa Isabel. A gente vivia da roça, vivia que a gente plantava, do carvão, da banana e também vivia da caça do mato. Meu pai colocava também banha de porco, matava o porco na lata, botava as carnes, mergulhava, para poder conservar, porque não tinha geladeira. A minha avó, acho que era neta, ela contava história, né? Que aqui tinha quilombo, tal. Ela sempre falava que eu era descendente, né, de quilombo, sim, que a mãe dela sofreu muito, tal, nesse sentido. Aí falava, ó, ali tem uma maçã que foi o escravo que fez, entendeu? Para aquele morro fugir esse escravo, sempre assim. Nós somos descendentes dos que ficaram aqui na terra. A avó do meu pai foi escrava. Ela não falava, ela tinha vergonha de viver. Tinha vergonha mesmo de viver, que ela passou, foi coisas muito ruins. Eu peguei eles conversando, aí eu fiquei sabendo que ela era uma descendente de escravo, foi escravo. Às vezes os chefes deles faziam coisas que não é permitido, né? Castigava, forçava a fazer. Isso tudo dá vergonha na pessoa depois. A gente não sabia, a gente não foi informado da nossa identidade. Quem éramos nós? Nós éramos apenas moradores rurais, trabalhadores rurais, nossos avós, agricultores, né? Não tínhamos a noção de quem éramos nós, da importância que nós tínhamos dentro da cultura brasileira. Isso começou a surgir, na realidade, depois de adulta, que começou a entrar aqui no nosso território a especulação imobiliária. Aí eu fui para Brasília, aí lá eu conheci vários quilombolas já mais tarimbados nisso. Aí eu comecei a ver o que era ser quilombola, depois de muitas idas e vindas, muitas reuniões. Eu passei a saber que o pessoal daqui da nossa região era considerado caiçara, era um caiçara. A bisavó da minha mãe foi escrava, o bisavô do meu pai foi escravo, na Marambaia. Santa Justina, Santa Isabel tem vestígio de escravidão. Nós temos um engenho, nós temos um alambique desativado, nós temos argolas ainda em árvores, que na época que os escravos eram amarrados para apanhar. E constatou-se que aqui existia uma comunidade quilombola que há muito tempo estava invisível. Eu costumo dizer, nós somos quilombolas caiçara, que nós estamos entre o mar e a montanha. Porque parte da Praia do Saco cabia aqui a Santa Justina e Santa Isabel. Principalmente a Santa Justina, que é a parte do outro lado ali da Rio Santos, né? Aquela parte ali do Guiti, ela estava dentro do quilombo. O outro quilombo, que é um quilombo caiçara, que é a Marambaia, que são nossos irmãos, a minha avó é bisneta de escravo da Marambaia. Então a minha avó é descendente lá do quilombo de Marambaia. Eu falo que a gente tem um cordão umbilical entre Marambaia e Santa Justina. Eu morava lá na praia do sítio, do outro lado daqui. Nós pescávamos, era como camarada daquele mestre que tinha aquela rede. Nós não tínhamos redes. Então, nós pegávamos o peixe, dividia chamava de quiquião, fazia o quião e dividia. Quião era um montante que dava para cada um. E nós trabalhávamos aqui só no remo, só remando. 3 pessoas naquele remo, naquela embarcação, na canoa.
de 11 anos até 14, eu fui pescador, mas não era pescador amador, pescador não, pescador profissional mesmo, apesar de não ser registrado, mas era pescador profissional. Eu pescava todos os dias, cuidava de manhã, pela manhã, à tarde eu cuidava da rede. Eu também pesquei muito, a minha vida foi de pesca. Eu estava na praia, lá na Restinga, pegar camarão, aí vinha o povo de fora para comprar o nosso pescado. Aquela conta era feita na areia. Numa colônia pesqueira, ainda mais naquela época, não tinha muitas opções, né? Não tinha outra profissão a seguir. E aí, para estudar não deu, tivemos que encarar a pescaria. Tinha uma ocasião, meus pais, às vezes, para proteger, né? Não queria que a gente se envolvesse muito, mas aí a gente escondia debaixo da lona, dentro da canoa, eu e meu irmão. Quando ele via que ele já estava em alto mar, quando ele tirava a lona, estávamos nós dois lá. Curti muito baile, jongo. O jongo era batido num caixote e cantado a rima. Rimava, o povo rimava. Então batia assim, ó. Posso bater? Posso? Ó. Esse era o jongo. Esse atabaque veio com um refugiado, descendente do escravo. Eles trouxeram o atabaque. Boa parte da comunidade é evangélica hoje. Eu também sou, mas eu tento explicar para eles que religião é religião, história e cultura é outra coisa. Tanto que aqui é um território quilombola que a gente recebe pessoas de várias religiões e muito mais da parte de matriz africana. A gente recebe muita gente. E não existe esse preconceito, porque eu sou evangélica, mas eu sou uma liderança quilombola. Eu tenho que respeitar. E tinha ladainha. Ladainha. Era um tipo de uma... Era um tipo de uma missa mesmo, mas tinha se chamava de capelão. Capelão era ele que tirava tudo, as rezas, tudo. Tinha reza de espinhela caída, que até hoje o pessoal ainda fala ainda, espinhela caída. Ela vem daqui, eles medem aqui, e medem aqui, botam uma corda aqui, por aqui eles sabem que a gente está com... Eles sabiam que a gente estava com a espinhela caída. Eu lembro, um padrinho meu mesmo foi. Eu rezei com ele. A última reza que eu fiz foi com ele. A gente aqui, a nossa diversão, a gente lidamos muito no passado com folias de reis, aonde se fazia aquelas roupas de palhaço imensa, aquelas bandeiras, né? E as comemorações, então, nas folias de reis, aquele grupo andava com seus tambores, suas sanfonas, seus pandeiros, né? E de casa em casa. Entrava numa casa, chegava no terreiro de uma casa, entendeu? Fazia seus atos ali religiosos, cantando suas cantigas, e também o calango, entendeu? Calango, inclusive tem calangueiro aqui. Tem o Vanildo que canta calango, tem o Levi que canta calango, tem um rapaz que está morando na Engaíba, que é filho daqui, que é o Decão. O pessoal levava, né, como sempre, o bumbo, zabumba, levava sanfona, pandeiro, triângulo, e lá começava a festa de 7 horas da noite, 6 horas, e até a noite, até o dia raiar. Tinha aquele encontro de final de semana, que era assim, pescava, né? Aí no final da semana recebia o dinheiro, aí cada um trazia um negócio, botava aquele fogueirão na praia, aí começava na sanfona, né? E começava o rastapé lá na praia, nos quintal das casas. Era bom, era bom. Porque antigamente lá quase não tinha eletricidade, então você não tinha recurso de levar som, essas coisas. Então tinha que ser no instrumento. E era a noite toda. Meus pais participavam, minha mãe então tomava uma cachaçinha gostosa, meu pai também. E dançava o jongo. Quando começava a entrar a noite,
era ciranda até amanhecer o dia. Usava muito aquele pano, chamava opala. Então fazia aquelas saias, né? Saias compridas e usava a nágua, né? A nágua também, com renda. E eles botavam por baixo da saia, né? Rodada para dançar, levantar, botava a ponta da saia de cima, em cima do braço, para dançar o jongo. A marambaia, ela tem o jongo, né? Tem o jongo. Aquilo ali era uma coisa que era trazido para a senzala depois de uma luta do dia a dia. Então eles guardavam na mente as palavras do sofrimento, da sua luta, da sua guerra, do seu dia a dia, os maus tratos, e colocavam nas músicas. Eram muitas cantigas, muitas músicas mesmo que era tal do mineiro pau, que era uma madeira, igual esse cabo de vassoura, esse cabo de encher de foice, um batia para lá, outro ia para cá, e eram umas músicas que tinha que eles cantavam. Muitos deles usavam aquelas calça branca de capoeira, pescando siri, entendeu? A nossa roupa aqui era do meu tempo da minha mãe, botava combinação, vocês conhecem, sabe? Vou falar em combinação. Era um vestido assim comprido e tinha alcinha, tinha alça, tinha anágua, mas aquilo lá era inteiro. A combinação era inteiro com a alcinha daqui a aqui, aí botava aquela... Ih, só tá de combinação, ainda tá de anágua, e ainda tá de... Meu Deus, porque essa roupa toda não tá sentindo calor, não. Não sentia, porque era tudo de costume, usar aquelas roupas. Era uma roupa, e os homens também. Usavam aquela cirola grande, né? Por daqui, botavam short, você via o short e via aquela cirola grande aqui, amarrada ainda aqui na perna, o corpo era bem coberto. Era uma roupa muito bonita. Nós tínhamos toda essa cultura, a cultura do jongo, a cultura das ladainhas. Ao longo de 70, né? Até, vamos botar assim, 90, na década de 90, início da década da década de 90, a nossa cultura se perdeu muito. Inclusive, nós tínhamos muita roça, que era tudo não para comércio. Nós usávamos o material colhido ali para nos alimentarmos e outra coisa, por exemplo, você tem batata, eu tenho chuchu, a gente trouxe um chuchu, daqui a pouco você colheu a batata, então se usava muito isso. A gente sobrevivia de muitas coisas que meu pai plantava na roça, abóbora, ipim, chuchu, fazia farinha, fubá, né? Plantava o milho, fui observando, fui aprendendo, né? Ele me ensinou como lavrar a terra, como você limpar a terra para poder plantar seu aipim, seu feijão, seu milho. Igual hoje eu tenho uma roça de feijão lá em cima, acabei de semear no local lá que eu preparei a terra, 2 sacos, 2 quilos de feijão. Que 2 quilos de feijão depois de colhido dá 2 sacos 60 quilos. Ali por volta dos meus 10, 12 anos, eu conto isso aqui, não tinha muito essas coisas de mercado, essas coisas, né? Então o que pescava dividia com o que plantava. E o que plantava dividia com o que pescava. Então eu fui criado dentro do ambiente de saber que um depende do outro. A marambaia tem esse costume até hoje. Quando a gente encosta a embarcação na praia, tem mais de 20 pessoas para te ajudar a tirar ela da água, a movimentar ela. Então a gente vive sempre nessa unidade. Isso é ser caiçara. O Espaço da Resistência Tia Belinha, né, que é a minha avó, ele foi criado quando a gente começou a mostrar mesmo a nossa resistência. Não ficarmos mais invisíveis, mas dar visibilidade à nossa luta, visibilidade à nossa história. E nós precisamos, como que a gente vai dar visibilidade se a gente está aqui escondido? A gente tem que ter alguma estratégia de mostrar que nós estamos, que nós somos, quem nós somos, que nós preservamos e respeitamos a cultura. A nossa vitória foi quando a gente conseguiu criar essa associação, entendeu? Eu acho que ali foi o nosso, assim, se a gente tem alguma coisa, hoje, toda essa luta que a gente tem, esse coletivo, foi por conta da associação, porque se tivesse um indivíduo só, nós chegaríamos a um ponto de
todos nós sairíamos, porque já tinha vários processos contra várias pessoas. Nós passamos a ser um grupo lutando pelo nosso território, a qual a titulação é comunitária, é em conjunto, você não é dono de terra nenhuma, quem é dono da terra é a comunidade a qual você pertence, e você tem direito de ficar nela, né? Eu tenho assim também um dom que Deus me deu através deles mesmo, que o pai da minha mãe, ele era alfaiate, ele era costureiro, ele fazia terno, e eu aprendi a costurar. E hoje eu tenho o prazer também de trabalhar com cipó, com cesto, né? Eu pego um cipó de tingupeba no mato, um cipó imbé, né? Tem cipó una e por aí vai. Eu vejo tudo isso como meio de defesa do meio ambiente. Porque se você tira um bambu taquara de lá do mato, você faz aqui eu faço um cesto para colocar um vaso de planta dentro, como uma samambaia do mato, que ninguém dá valor, mas fica lindo. E aí alguém vai olhar e vai falar, poxa, esse bambu taquara está lá naquela mata. E ele é utilizado para fazer um cesto, por que nós vamos deixar de desmatar aquela mata que está lá e acabar aquele bambu taquara? Eu sei que hoje o mundo tecnológico, ele tem tentado entrar dentro do nosso convívio para mudar a nossa cultura, descaracterizar um pouco a nossa tradição, mas a gente tem que lutar contra essas coisas. É claro que hoje o quilombola ele tem um computador dentro de casa, ele pode ter, tá entendendo? No seu local. Eu sei que o índio lá na aldeia, mas a gente tem que se aproximar da melhor maneira possível da nossa cultura cada vez mais para que não acabe. Na época dos meus pais, dos meus avós, a gente sabia a estação certa, o tempo certo de lançar rede, né? Sabia, olhava para o tempo, sabia quando ia ver o vento. E hoje a coisa está meio embolada. Às vezes você está lançando a rede e está vindo muito peixe. Daqui a pouco, no outro dia, nada. Aí você já sabe que daqui a 2 ou 3 dias a tempestade vai chegar. Até o comportamento dos peixes te indica a mudança do clima. Agora eu não sei para onde vai seguir. Eu sou pai de 4 filhos de sangue, mais 2 adotados. Só um permaneceu na pesca. As gerações de pescadores também estão terminando. A pescaria artesanal está sumindo. A empresarial, que é predatória, ela está crescendo. Quando eu comecei a pescar, a minha primeira rede que eu lancei no mar tinha 100 metros. E eu tive que pegar 2 embarcações para colher o peixe. Hoje, a minha rede tem quase 6.000 metros. E às vezes eu não consigo trazer 20 quilos de peixe. Dá para entender a diferença? Dá para ter esperança para o futuro? A gente está no mar, vou dizer assim, parece que a gente saiu do nosso ambiente, parece que os problemas ficou para trás. Eu costumo dizer, eu sou evangélico, eu sinto mais a presença de Deus quando eu estou no mar do que quando eu estou dentro da minha igreja ministrando. O mundo tem tanto patrimônio, o Brasil, o mundo não, o Brasil. Nosso brasileiro, tem tanto patrimônio construído, tanto condomínio, tem tanto isso, aquilo, e a fome continua, mas vai gerar emprego, mas a fome continua. Mas no lugar de condomínio, se o quilombola, o agricultor, o índio não plantar, a sociedade não vai comer lá fora. O ser humano está preocupado em destruir, em acabar, mas não preservar. Seres humanos políticos, tá? Autoridades lá fora. Mas nós aqui queremos manter o que nós temos. Que para a gente isso é vida.